Outras duas propriedades extremamente importantes que a gente pode trabalhar são as dimensões da nossa viewport, ou seja, as dimensões da tela do nosso device, do nosso navegador em si, ok? Então, como que funcionam essas duas propriedades? Vamos ver na prática. Uma é a altura e a outra é a largura, ok? Então, abrindo aí o nosso código, tá? A gente vai trabalhar com a largura e a altura da nossa viewport. Eu criei aqui uma section class view, ok? Tá aqui, bem tranquilo. E eu defini que ela vai ter um background blue, uma altura de 400 pixels e um width de 500 VW. Ou seja, view width. Ou seja, isso quer dizer para nós que a largura da nossa view, da nossa class view, ok? Ela vai corresponder a 50% da nossa viewport. Lembrando que essa medida ela é definida com base num grid de 100 por 100. Ou seja, se eu quero 50% do meu grid de 100 por 100, eu vou ter aqui 50% desse grid, beleza? A gente precisa entender que 50% da minha viewport vai corresponder a 50% à largura total da minha view, ok? Então, como que funciona isso? Se eu tenho que a minha altura é 400 pixels e que a minha viewport é 50 VW, se eu vier aqui atualizar, olha que bacana, eu vou movimentar aqui a minha screen e mesmo que eu movimente ela independente do movimento, a minha class view vai sempre corresponder a 50% da minha viewport, ok? Em termos de largura, obviamente. Então, olha lá, 50%, 50%, 50%, 50%. Beleza? Bem bacana. E se a gente fizer isso na altura, então? Porque se eu vier aqui, ó, escalonar, não está acontecendo nada, porque a nossa altura ela já foi definida como 400 pixels. Ela não muda. Mas se eu vier aqui e fazer ela em altura e largura, ou seja, em proporção, ele também vai considerar, mas considerando apenas a largura da nossa viewport. Mas e se eu inverter então esse processo? Imagina que eu quero aqui 250 pixels e eu quero aqui... Olha o que vai acontecer agora, ele não movimenta. Mas se eu mexer na altura do meu browser, ou seja, do meu device, da view, olha lá o que acontece. Ele vai sempre considerando esse 50% para mim. Agora, o mais legal é que eu posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, se eu definir que o meu width vai ser 50 VW, o meu height vai ser 50 VH, e eu atualizar aqui no browser, eu posso movimentar a largura, ó. Ele vai movimentar em largura, tá? Se eu movimentar em altura, ele vai movimentar em altura. Mas como que eu faço, então, para movimentar os dois juntos? É só ir em proporção. E olha lá, ele considera a altura e a largura da minha viewport. Bem legal essas propriedades, não? E isso é o que é o mais bacana, porque independente do tamanho da tela que você tem, pela viewport você consegue controlar tudo isso. Então você pode trabalhar isso tanto na largura, como na altura, como numa margem, como num padding. E isso que torna a propriedade tão interessante, ok? Bastante simples. E agora a gente vai ver a próxima unidade também, que são muito importantes, que é o VH e o VW. Então, como a gente viu, corresponde a 100% do nosso grid, ok? E aí, a gente tem uma propriedade que acrescenta essas outras, que é o Vmax e o Vmin, ok? Que é basicamente a largura e a altura máxima, tá? Da nossa viewport. Estou aqui com o meu código aberto Vmin do meu Vmax e a gente vai entender como eles funcionam de fato. Como a gente viu, cada Vmin, cada Vmax corresponde a 1 sobre 100 do valor total. Imaginem que 100 é o valor total da largura e da altura do meu device, ok? Da minha janela. Então, o meu Vmax ele vai corresponder a 1 sobre 100 desse valor total e o meu Vmin também. Da mesma forma que o Vheight e o VDouble, ok? Só que o meu Vmax ele corresponde a 1 sobre 100 do valor máximo entre a altura e a largura da minha janela. E o meu Vmin, 1 sobre 100 do valor mínimo entre a altura e a largura mínima da minha janela. Bem maluco isso, né? Ou seja, se eu tenho uma largura de 800 pixels, o meu Vmin vai ser de 8 pixels. Se eu tenho uma altura de 1080 pixels, o meu Vmax vai ser de 10.8 pixels, ok? Então é basicamente isso. Como que funciona então? Imaginem que eu tenho aqui uma view, uma class view, igual a gente viu aí no exemplo anterior, e eu tenho que ela tem 350 pixels de altura. E eu quero definir que o meu width máximo vai ser de 50 Vmax, ou seja, eu quero que a minha largura máxima seja 50% da minha viewport. Então, se eu aumentar aqui a minha janela, olha o que vai acontecer. Ele vai aumentar para mim até 50% da minha viewport. E se eu reduzir, olha lá, ele prevalece com isso até a tela quebrar e ele mostrar o restante dela. Por quê? Ele sempre vai considerar
a altura de 350 pixels, mas vai considerar que a minha viewport máxima é 50% do valor disso, ok? Então, ele relaciona isso com relação à altura e à largura. Então, se eu vier em proporção, olha o que ele faz para mim. Estou indo em proporção. Aqui ele está em largura, aí ele começa a movimentar a minha altura, até chegar no bloco e definir aquele tamanho que não é possível de movimentar. Então, se eu mexo aqui na minha altura, ele começa a movimentar também. Tudo baseado na minha viewport. Olha lá, se eu tivesse mais altura, ele ia aumentando mais ainda a minha largura. E aí, olha que legal. Eu tenho aqui, por exemplo, um H1 e defini que o font size dele vai ser 15 vmin. Ou seja, se eu movimentar aqui, ele vai definir que vai ser 15% da minha viewport mínima. Ou seja, 15% do meu valor da minha viewport. Se eu aumentar, ele vai definir que 15% já é esse tamanho aqui e ele não aumenta mais, porque isso é o mínimo que ele tem que ter para poder estar na janela, ok? Ou seja, eles se relacionam com a largura e a altura. Se eu movimentar aqui, olha que interessante, ele vai reduzindo infinitamente para mim. Quando eu reduzir, ele deu 15 pixels, ele ficou minúsculo, quase lá alguns 5 pixels lá de largura ou altura. Então, pessoal, é basicamente isso. É uma propriedade um pouco mais complexa de entender. Então, é isso aí, pessoal. O Vmin e Vmax é isso. E agora eu quero dar algumas dicas para vocês que podem sustentar no projeto de vocês. A primeira delas é o RAM Calculator, ok? O que é isso? É um site na internet que você define aí o seu font size base e define quais as medidas que você quer e ele dá para você aqui a relação total de cálculo. Ou seja, 8 pixels corresponde a 0.5 RAM. E aí ele traz aqui a nossa base, sempre um RAM, sempre um EM, com base em 16 pixels, que é o que a gente trabalha geralmente para 100% da nossa view. Beleza? Uma outra propriedade super legal que eu quero deixar para vocês é aqui no Atom, existe um plugin, é o SSS Unity Converter, ok? O que ele faz? Ele pega a sua unidade, tá? Isso no Atom, e aí você simplesmente dá um comando, por exemplo, Alt-C, E, e ele converte EM, pixels para EM, ou Alt-CR, ele converte pixels para RAM e assim por diante. Então, é uma tarefa muito simples, muito bacana e que te ajuda muito nesse processo, ok? É um plugin super essencial. Mas a gente falou tanto dessas medidas, como que eu trabalho então? Basicamente, hoje eu estou fazendo as seguintes considerações. Eu criei um README aqui para vocês entenderem. Em termos de porcentagem, eu utilizo para layout de coisas proporcionais entre si, então grids, colunas, formas, etc. Na verdade, eu tenho utilizado muito o conceito de flexbox e trabalhado com testes usando media carries, usando AM. Tá? Isso merece até uma aula depois. Eu vou explicar para vocês o porquê do AM e não do RAM para trabalhar com media carries. Tá? E RAM e AM eu trabalho para tipografias, margens e padding. Eu acho que isso já é de praxe, tá? Mas isso depende muito do seu projeto. Você viu a diferença entre o AM e o RAM nessa série. Mas você pode trabalhar sempre com RAM ou sempre com AM, vai depender da sua necessidade. O ideal é que você mescle os dois aí, dependendo do que você tem que fazer no seu projeto, tá? Pixel eu uso para casos extremamente específicos, ou seja, para coisas mais fixas, bordas, tamanhos de uma logo ou determinadas imagens. Mesmo que você trabalhe com um padrão responsivo, é uma boa prática você sempre definir a largura e a altura daquele elemento, ok? Então, se você trabalha, por exemplo, com o elemento Picture e define um tamanho de imagem para cada tipo de tela, é interessante você trabalhar com o pixel nesse contexto, ok? E para dar algumas indicações de como você pode aprender mais e treinar todas essas propriedades que eu expliquei, é você entrar aí no Flexbox Grid, que ele é baseado em Bootstrap, e ele vai trabalhar basicamente com Flexbox, Media Carries, AM, Font Size, RAM e módulos de porcentagem, ok? Então, dá uma olhada aí, flexboxgrid.com. Eu tenho utilizado muito nos meus projetos, ele te orienta muito a pensar sobre o conceito de Flexbox, sobre o conceito de grids e Media Carries. Vou até fazer uma aula sobre ele depois, mas fica aí a dica para você abstrair mais esses conceitos que a gente viu até agora, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série de dicas. Não deixa de comentar, compartilhar esse vídeo, ajuda muito o canal. Deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Semana que vem tem mais e a gente vai ver aí mais de programação. Vou tentar trazer mais vídeos aí. Acho que tem muita coisa bacana pra gente ver. Semana que vem tem mais. Valeu!